Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um painel da RAIS, da Rede de Atendimento Integral Superdotado, nessa noite, né, em que nós recebemos com muita gratidão a Miriam Rodrigues, especialista em educação emocional positiva. Estou aqui, ó, como tiete, como quem já estudou. Olha aqui, ó, estudei um dos livros dela que eu super indico, né? E, assim, é apaixonante. E ela que vai falar hoje para nós sobre forças pessoais e muito mais coisa, tenho certeza que sim. Então, Miriam, boa noite. Muito obrigada por seu aceite e estar conosco aqui com o nosso público. Obrigada, eu que agradeço o convite. Para falar sobre forças pessoais, que é uma das minhas paixões, dentro do estudo de psicologia positiva, né, para que a gente possa entender quais são os componentes positivos, né, as características psicológicas positivas tão estudadas em psicologia positiva. Então, muito obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de falar um pouquinho de psicologia positiva. Nós é que agradecemos, né, e aqui na nossa região, que nós estamos aqui no interior do estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, então nós temos bastante municípios engajados nas altas habilidades aqui, e a gente conhece muito pouco, fala muito pouco sobre esses temas tão importantes, não somente para as crianças com altas habilidades, superdotação, seus familiares e pais, mas para as pessoas em geral. Todos nós precisamos, né? Conhecer nossas forças pessoais, cultivá-las, desenvolvê-las, né? E, na verdade, usá-las como alicerce para nos impulsionar para irmos para frente de uma forma saudável. Bem-estar, que você sempre fala, né? O bem-estar. Enfim, eu quero agradecer aos participantes, as pessoas ainda estão entrando, mas não sou eu que vou falar, hoje a estrela é você, então eu passo a palavra para você se apresentar, fala de onde você fala, enfim, e a noite é sua. Muito obrigada. Bem, eu sou Miriam, né? Sou a Miriam Rodrigues, eu sou psicóloga há 20 anos, sou especialista em psicologia clínica, medicina comportamental, também sou autora e coautora de mais de 20 livros na temática de psicologia positiva, terapia cognitiva e educação emocional. Então, esses são os temas que eu estudo, né? Psicologia positiva, terapia cognitiva e educação emocional. Sou também supervisora clínica, né? Então eu supervisiono algumas psicólogas cujos atendimentos, tanto para criança, adolescente, né, adulto. E essa é um pouquinho da minha jornada, né? Ali, psicóloga há 20 anos, então tem algumas histórias para contar. Então eu escrevo, né? Criei alguns instrumentos, inclusive, para se trabalhar as forças pessoais, tanto em crianças quanto em adolescentes. Então, até onde a gente sabe, quando eu falo a gente, é eu e a editora, né? Quando a gente lançou os instrumentos, né? Em 2015, o baralho das forças pessoais, até onde a gente fez a pesquisa, foi o primeiro instrumento da América Latina para se trabalhar realmente as forças das crianças. E aqui em 2019, a gente lançou um outro instrumento, o baralho das forças de caráter, para se trabalhar já com adolescentes e adultos. Então, vou explicar para vocês. Esses são alguns instrumentos para a gente trabalhar as forças, né? Então, eu vou explicar para vocês o que são forças, o que é isso, né? Da onde veio as forças, para que servem as forças, para vocês entenderem a importância dela em nossas vidas. Então, inicialmente, né, para eu contextualizar o estudo das forças, né, para eu falar de forças, eu preciso primeiro explicar o que é psicologia positiva, tá?
Apesar do nome, né, psicologia positiva, do tipo, o que é? Ficar feliz o tempo todo? É uma psicologia que faz as pessoas ficarem felizes, né? Não é isso. Embora o nome, né, traga essa ilusão. Psicologia positiva é um movimento científico, né, para se entender por pesquisas científicas o que faz a vida feliz, o que traz bem-estar. Então, a felicidade, o bem-estar, sempre foram temas, né, de interesse da humanidade. A gente sempre quis saber, né, o que faz as pessoas felizes, como cultivar bem-estar. Então, lá no final da década de 90, início dos anos 2000, o Martin Seligman, quando ele se tornou presidente da APA, da Associação Americana de Psicologia, ele anunciou oficialmente a psicologia positiva, do tipo, olha, a ciência psicológica precisa estudar os aspectos saudáveis, salutogênicos dos indivíduos. A gente precisa entender quais são os elementos da virtude. Então, assim começou-se a psicologia positiva. E a espinha dorsal, né, da psicologia positiva é o estudo das forças. Para quem não é da área, né, eu vou explicar que quando nós queremos fazer um diagnóstico, né, nós consultamos lá o DSM, né, que é um manual das doenças, né? Então, a gente olha lá quais são as características da pessoa, opa, realmente essa pessoa tem depressão. A gente olha lá no DSM, opa, essa pessoa tem ansiedade. Olha, essa pessoa tem fobia, porque nós temos uma classificação, uma linguagem comum que nos permite entender as psicopatologias. Com a psicologia positiva, nós pudemos ter essa linguagem comum dos aspectos saudáveis dos indivíduos, das características positivas, tá? Que são manifestadas em sentimentos, pensamentos e comportamentos. Então, do tipo, o que é criatividade? Opa, criatividade é aqui, aqui e aqui. Então, nós temos uma descrição dos aspectos positivos dos seres humanos. Então, esses estudos, né, foram chamados de DSM do bem, né, o DSM, para se entender as características psicológicas positivas, né, que todos nós temos, só que muitas vezes a gente não enxerga. Nós estamos numa cegueira das forças, né? Numa cegueira das forças. Então, o estudo das forças pessoais, ou seja, o entendimento dessas características psicológicas positivas que são manifestadas em pensamentos, sentimentos, comportamentos, né, é a pedra, é o pilar da psicologia positiva. Então, é fundamental nós entendermos o que são as forças pessoais, tá? E reconhecer e conhecer as nossas forças. Por quê? Então, mas por que é importante eu conhecer forças pessoais? O que isso acrescenta na minha vida? Lembra que eu falei que a psicologia positiva se iniciou como um movimento científico, né, que estuda a felicidade e o bem-estar? Então, de acordo com muitas pesquisas, nós sabemos que pessoas felizes, genuinamente felizes, são pessoas que vivenciam uma vida virtuosa. Então, aquela felicidade genuína da alma, não aquele frisson, entende? Uma felicidade genuína. Pessoas felizes colocam suas forças pessoais em prática, em ação.
Pessoas felizes, elas colocam suas forças pessoais tanto em projetos pessoais, como em projetos sociais, como em projetos profissionais. Então, as forças, elas auxiliam o ser humano a ser um indivíduo melhor. E por que é tão importante nós sabermos sobre as forças, né? É importante porque nós temos uma tendência, né, a sempre olhar os aspectos negativos, a sempre olharmos os aspectos negativos e nomear aquela situação, aquele evento por um viés mais negativo. E às vezes é a manifestação de uma força pessoal. Só que como eu não sei o nome daquela força pessoal, né, eu acabo verbalizando como se fosse algo negativo. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Então, já cansei de pegar no meu consultório pessoas que uma das suas forças pessoais era a humildade. Olha só, a nossa sociedade não sabe nem mais reconhecer o que é uma pessoa humilde. Então, essas pessoas que chegavam no meu consultório, que tinham as suas forças pessoais como a humildade, quando eu apresentava, olha, isso daqui é força pessoal, é uma qualidade sua, é uma característica positiva sua, que sim é manifestada em pensamento, sentimento e comportamento, de humildade. Você é humilde. O que eles diziam? Ah, então não é baixa autoestima. Porque várias vezes tinham sido confundidos como pessoas que tinham baixa autoestima. E na verdade não. Não tinha sofrimento emocional. Simplesmente elas eram humildes. Só que a nossa sociedade não sabe reconhecer uma pessoa humilde. Então, se é uma pessoa que não se vangloria, que é na dela, tem a força pessoal da humildade, pode ser criada e ficar ouvindo que é uma pessoa que não tem autoestima, que tem baixa autoestima. Então a pessoa tem que ficar provando o tempo todo: não, não tenho baixa autoestima. Não, tem sim, porque você não fala sobre si. Não, tem baixa autoestima sim, porque você não vende seu peixe. Não, e é simplesmente uma pessoa humilde. Então, outro exemplo, né, da importância da gente reconhecer as forças pessoais, né? Principalmente os profissionais, né, que lidam com as crianças, com os adolescentes, para que a gente não caia na cegueira das forças. O que é a cegueira das forças? A criança apresentar uma força e o profissional, por não conhecer determinada força, deixa passar, né? Então, teve um caso de um menino que eu atendi, de 10 anos, né? E ele falava assim: sabe, eu tenho dentro de mim uma inteligência, mas eu quero ser mais inteligente, mas não é aquele inteligente que tira 10 na prova. Não é esse inteligente. Eu quero ser aquele inteligente que consegue falar, porque eu enxergo coisas que a minha irmã não enxerga, né? Eu enxergo que tem algumas amigas dela que não são tão amigas, mas minha irmã não enxerga, e eu queria ser mais desse tipo de inteligência. Aí eu disse assim: isso se chama perspectiva. É uma força pessoal de perspectiva, que é conseguir enxergar pontos de vista que muitas outras pessoas não conseguem enxergar. E aí eu fui explicando, né, o que era a perspectiva, e eu falei assim: e a perspectiva nos leva a uma virtude da sabedoria. A sabedoria é saber o que falar para determinada pessoa, o como falar. E aí ele dizia: é isso que eu quero, é isso que eu sinto. E esse menino, né, quando eu pontuei, a gente reconhece as forças pessoais, né, e eu pontuei o que era a perspectiva, né, e expliquei para ele a força da perspectiva que nos leva à virtude da sabedoria, ele só falava assim: é isso, é isso. E quando ele chegou para mim,
né? A família dizia, ele é meio enxerido, porque ele fica dando uns palpites, e na verdade não é que ele era enxerido, ele tinha força, ele tem a força da perspectiva, então ele realmente enxerga alguns pontos que as pessoas não enxergam, e aí quando ele fala, as pessoas achavam que ele era enxerido. E isso para mim é o mais perigoso, né? A cegueira das forças, principalmente de profissionais, né? De pais também, porque o seu filho, a tua criança, o teu adolescente está apresentando uma força e por desconhecimento do adulto, você deixa passar batido. E, pelo contrário, ainda piora a situação, né? Você coloca um adjetivo desqualificando aquela ação que, na verdade, é uma manifestação de força. Eu já tive casos de uma adolescente que a força dela, uma das forças dela, era o perdão. E aí, o que ela dizia? Porque, assim, quem tem uma força pessoal do perdão, perdoa facilmente. É uma pessoa, eu costumo dizer, aquele gente boa, que, tipo, tá tranquilo, não se incomoda com algumas coisas que outras pessoas se incomodam. E aí ela dizia assim, eu me incomodo com as pessoas que se incomodam comigo por eu não me incomodar. Eu me incomodo deles dizerem, você tem que se vingar, você tem que dar o troco. E eu não acho que é assim. Eu não ligo. Eu falei assim, então você não liga para a situação. Eu falei assim, não, eu não ligo. Mas eu ligo deles ficarem me enchendo o saco e ficarem falando que eu tenho que ligar, sendo que eu não ligo. Como é que você pode conversar com aquela pessoa que te fez tanto mal, que te desprezou? Sim. E aí esse era o ponto de vista. Ela falava assim, não, ele está no mau dia. Tem dia que eu também trato gente mal. Tem dia e nem por isso eu sou uma má pessoa. As pessoas podem ter segunda chance, terceira, quarta. Ela, e isso era uma adolescente. E as amigas, os amigos, né, se incomodavam com ela por ela não se incomodar. Então, esse é o ponto, assim, que para mim é tão importante nós fazermos uma alfabetização sobre as forças pessoais. Tipo, olha, existe forças pessoais, já foi classificada as forças pessoais, nós já sabemos quais são as forças pessoais. Forças pessoais faz com que a gente seja mais feliz, ajude esse mundo a melhorar, né? Só que isso ainda não é conhecido. Então, é necessário a gente ter uma alfabetização do tipo, olha, existem 24 forças pessoais, né? Eu costumo brincar que as forças pessoais é como se fossem os seus superpoderes, né? Você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa mais especial quando está utilizando as suas forças pessoais. E eu sempre falo que nós, adultos, nós precisamos, né, enxergar as nossas crianças com luz, para que elas possam ver a luz que elas têm refletida nos nossos olhos. Porque as nossas crianças, né, antes de constituírem uma imagem de si, né, antes de constituírem uma imagem de si, elas estão observando o que as pessoas ao redor delas estão falando sobre elas. Então, é importante que profissionais em primeiro lugar, né? Profissionais, os pais, possam reconhecer as forças pessoais de seus filhos, né? Quais são as forças que são mais marcantes? As forças pessoais, elas se assemelham a traços de personalidade, só que são aspectos positivos, tá? Aspectos positivos. E as forças pessoais, né, em ação, né, quando eu coloco as forças pessoais em ação, as chances de eu aliviar o sofrimento humano é muito grande. É muito grande. Então, é o que eu falo eu falo muito para as minhas alunas, né? Qual é o sentido da vida? Eu falo, o sentido da vida é a gente ajudar esse mundo a ser um lugar melhor. Então, o sentido da vida é
Como que eu vou colocar as minhas forças pessoais para ajudar esse mundo a ser um lugar melhor? Esse é o sentido da vida, né? E se eu tenho uma potencialidade juntamente, né? Aristóteles já falava, as letras virão com o tempo. Educar o caráter é fundamental. Ou seja, colocar o que você tem de melhor para a construção de um mundo melhor, isso sim é fundamental, porque é isso que transforma o mundo e é isso que faz a gente melhorar enquanto sociedade, enquanto espécie, né? Mas tem outros benefícios, né? Os estudos em forças pessoais, né? Que eu sou uma grande entusiasta de uma vida com sentido e eu falo assim, eu quero mudar o mundo, né? Aí eu acho algumas pessoas que abraçam a ideia, eu falei assim, então vamos. E é isso que faz a diferença, né? Eu coloquei aqui no chat, eu coloquei as 24 forças pessoais, perguntei para o pessoal quais são as suas, se eles identificam, né? Ninguém falou nada ainda, é óbvio que você vai falar, e você vai falar, continuar falando ali, né? Dos benefícios, e depois a gente vai falar de cada uma, mas eu depois vou pedir para você falar, assim, né? As forças pessoais, elas são, assim, visíveis nas pessoas, ou elas estão camufladas? Somos nós que somos cegos totalmente mesmo, ou elas estão camufladas e a gente que não consegue perceber? Mas isso depois para você falar, que você estava continuando aí falar dos benefícios de sabermos as forças pessoais. Então, da aplicação, né, das forças pessoais nas nossas vidas, nós adoecemos menos, né? Então fortalece nosso sistema imunológico, nós nos tornamos mais resilientes, nós conseguimos manejar o estresse, as adversidades diárias de uma maneira mais saudável, né? E também nós, além de nos recuperarmos das adversidades mais rapidamente, tem alguns estudos importantes feito com crianças que sofreram abuso, né? E o trabalho com as forças ajudaram na recuperação do abuso e que eles não desenvolveram o TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Então, esse tipo de informação, para a gente que é da clínica, que atende crianças, que atende, isso daí é fundamental. Então, uma resiliência, ela pode ser muito mais desenvolvida, porque hoje a gente ouve muito, você tem que ser resiliente. E é o que eu falo para as minhas alunas. Ok, todo mundo já sabe que temos que ser resiliente, mas quais são os elementos da resiliência? Um dos elementos da resiliência é colocar as forças pessoais em ação, né? Então, isso que a gente precisa ter muito claro. Então, tem alguns benefícios, né? De se colocar as forças pessoais em ação, mas, ao meu ver, o maior benefício é que você se torna genuinamente mais feliz. Você tem um senso de autenticidade, um senso de este sou eu, que é muito energizante, né? É revigorante e é algo genuíno. O que nos previne desse vazio existencial. Hoje, a nossa maior falência no mundo, né? A nossa maior frustração é uma frustração existencial. As pessoas não sabem por que existem. Elas não sabem por que elas estão aqui. Então, para mim, esse é o maior benefício. Uma possibilidade da gente prevenir esse vazio existencial que está assolando adolescentes, adultos, idosos. Então, eu sei o que pode prevenir isso. A aplicação do uso das forças pessoais nas vidas diárias. Então, colocar as forças pessoais de uma maneira, no dia a dia, de uma maneira diferente, mas colocar intencionalmente, procurar projetos pessoais onde eu possa vivenciar as minhas forças pessoais para um bem maior. Então, esses são os maiores benefícios.
que já é, né, uma mudança de vida tremenda. Quando você fala assim, né, uma autenticidade genuína, alguma coisa nesse sentido, né, como é que faz isso? Quando você fala de genuíno, eu fico imaginando assim, né, tá em mim, nasceu comigo, é da minha personalidade, ou não? Estou errada. Assim, segundo o Martin Seligman, todas as crianças têm uma tendência a todas as forças pessoais, né? Até os 6 anos, é como se ele dá um exemplo que eu gosto bastante, que é como se você pegasse qualquer bebê, qualquer criança e expusesse ele a qualquer linguagem, né? A qualquer língua, qualquer idioma. Ele vai aprender. Então, até os 6 anos, nós temos essa abertura para qualquer força. Por isso que é muito importante que essa criança seja criada em um ambiente acolhedor, estimulante, né? E que possa experimentar vários tipos de nichos que ela vai encontrando, aqui nesse nicho, quando eu sou criativo, quando eu resolvo, não que ele pensa isso, né? A criança não pensa isso, quando eu sou criativo, não. Mas fazer alguma coisa aqui, vai desenvolvendo mais a criatividade, mais o pensamento crítico, né? Então, até os 6 anos de idade, nós estamos abertos a todas as forças, mas depois dos 6 anos, nós vamos já tendo de 24 forças que são descritas, nós temos aí, em média, 6 que são mais fortes dentro da gente. Então, porque nós vamos encontrando esses nichos, então vai se assemelhando e a gente vai se constituindo em cima dessas 6 que são mais fortes dentro da gente. E por isso que cada um assemelha a traços de personalidade. E que cada um tem as suas, e por isso que é esse tempero tão interessante, né? E eu vou ler aqui, óbvio, dos seus livros, seu material, né? E aí a gente vai vendo aqui, né? Curiosidade é uma delas. Gosto pela aprendizagem. Pensamento crítico. Criatividade. Inteligência social. Perspectiva. Bravura, que é algo que a gente vê, né? Nem ouve falar mais isso, né? Não. Perseverança. Honestidade, carecemos tanto disso. Bondade, amor, trabalho em equipe. Olha que interessante, né? Considerar trabalho em equipe como uma força pessoal, né? E o mercado de trabalho usa tanto isso, busca tanto, né? Pessoas que tenham habilidade de trabalho em equipe. Equidade, liderança, autocontrole, prudência, apreciação da beleza, algo que parece assim, né? Falando assim, você não tem nada o que fazer, não? Como que você fica andando por aí vendo que aquele pé tão lindo, Sim. né, que muda tanto, né? O teu caminhar do todo dia, como é que você vê? Passam vários, nem todos observam. Sim. Se eu estou falando certa, né? Humildade, gratidão, esperança, espiritualidade, perdão, bom humor e entusiasmo. Essas são as 24 forças pessoais. Fala um pouco disso para nós. Se não pudermos falar de todas, fala daquelas que, não sei, né? Eu perguntei pessoal aqui, quais vocês querem saber mais, né? Eu quero saber de todas, na verdade. Enfim. Vamos a algumas, né? O tempo urge, daqui a pouco. Exatamente. Então, por exemplo, a bravura, né? Como você disse que as pessoas não falam mais. Então, o que é a bravura? É conseguir enfrentar, né? A bravura ela pode ser física, pode ser emocional, né?
Então, a bravura é conseguir enfrentar, é ir adiante apesar do medo, né? É não se deixar dominar, não se deixar paralisar pelo medo. Então, por exemplo, eu tive um paciente, ele era um adolescente de 15 anos, né? E é muito interessante, porque assim, nós temos um teste onde a gente pode fazer o teste e descobrir quais são as nossas forças pessoais, né? Temos instrumentos brasileiros validados, né, adaptados para a nossa cultura, para descobrirmos as nossas forças. Inclusive, está aqui, ó, a escala das forças de caráter, que foi validado pela Ana Paula Porto Noronha, minha parceira, e o Altemir Barbosa. Então, voltando a falar da bravura. Então, eu tive esse adolescente de 15 anos que ele não se via, né? Ele não se via como se tivesse bravura. Ele fez o teste, né? E apareceu a bravura. Só que ele é meu paciente, assim, uma das coisas que eu faço com todos os meus pacientes, eu mando essa lista de 24 forças pessoais para as pessoas que têm mais convivência com os meus pacientes, né? Seja criança, adolescente, então eu mando para amigos, mando para tio, mando para avó, para o pai, para a mãe, para a vizinha, mando para todo mundo, do tipo, olha, dentre essas forças, quais são as que mais se apresenta nele? E aí foi muito interessante que, assim, apareceu no teste, as pessoas para quem eu mandei as forças, né, todos apontaram a bravura dele, mas ele não se via como bravura, né, que tivesse a bravura. E por que eles falavam que ele tinha uma bravura? Porque ele tinha diabetes, né, ele tem diabetes, e ele tira de letra a diabetes dele. Ele tira de letra. Tipo, é algo muito bem resolvido a diabetes dele. E é o que todo mundo fala, ele olha para essa diabetes, ele enfrenta, essa é a bravura emocional. E aí ele fala assim, nossa, mas para mim é normal, eu só acho que eu tenho que viver bem. Mas ele não tem medo de, tipo assim, ele fala assim, não, eu faço essas coisas porque tem que fazer. Então, entende? Esse é um exemplo de bravura. Então, outro exemplo que é muito interessante, né, a curiosidade é você se interessar por coisas novas e buscar novos assuntos, né, e buscar informações para se enriquecer e enriquecer o outro. Essa é a curiosidade. E o gosto pela aprendizagem é você querer saber mais sobre um aspecto. Eu sempre brinco assim, Karina, que quem faz doutorado, mestrado, nem precisa fazer o teste das forças. Eu já sei que tem gosto pela aprendizagem como uma das forças. Porque estuda sempre o mesmo tema e se sente revigorada, aquela coisa assim, eu quero mais, eu quero saber mais sobre determinado tema. Então, o gosto pela aprendizagem, a pessoa se aprofunda. A curiosidade, eu quero saber um pouquinho, é o generalista, eu quero saber um pouquinho de cada coisa. E o gosto pela aprendizagem, não, eu me aprofundo. Tem uma pessoa perguntando aqui, a Rosimeire, bravura e coragem seriam sinônimos? Então, dentro dos estudos, né, dentro dos estudos sobre forças, né, só para vocês entenderem, né, que essas forças essas 24 forças não chegaram do nada, né, as pesquisas que foram feitas, né, foram feitas durante 3 anos, e tinham 55 cientistas, e eles pesquisaram, né, mais de 200 culturas. Então, o que eles descobriram? Né? Que as virtudes são ubíquas, ou seja, elas são universais. São universais. Então, há 6 virtudes que são universais. Então, é o que eu brinco com as minhas crianças. Essas virtudes, tanto aqui como no Polo Norte, como na China, como na África, essas virtudes são valorizadas pela humanidade, tá? Quais são as 6 virtudes
que são valorizadas pela humanidade? A justiça, a sabedoria, a humanidade, a transcendência, a temperança e a coragem. Então, agora, repete, por favor. Justiça, sabedoria, humanidade, transcendência, temperança e coragem. Então, tudo isso eu estou para responder a pergunta da Rosimeire, se bravura é igual a coragem. Na verdade, a coragem, ela é a virtude, e a bravura é um dos elementos dessa virtude, da virtude da coragem. Então, quanto mais eu vivencio a bravura, mais eu estou vivenciando a virtude da coragem. Por exemplo, outra força pessoal que faz parte da virtude da coragem é a honestidade. Então, toda vez que eu sou honesta e vivencio a minha honestidade, que eu não minto para agradar os outros, que eu vivencio a minha verdade, que eu faço o que é certo, mesmo que outras pessoas não estejam olhando, eu estou vivenciando a virtude da coragem. É preciso ter coragem para vivenciar uma vida honesta, para se vivenciar a honestidade de uma maneira, né, genuína. E assim também com a bravura. Então, são elementos. Então, o que nós sabemos sobre a vida feliz? Uma vida feliz é uma vida virtuosa. E como que eu chego nessa vida virtuosa? Por meio das forças pessoais em ação. É desse modo. Ô, Miriam, a prudência é o oposto da bravura. Uma Não, pessoa com bravura pode ser prudente? pode. Porque a prudência, olha só, isso é muito comum, as pessoas associarem a prudência com ser medroso. Não. Por isso que a questão, por isso que é importante a gente saber bem quais são as descrições da prudência, né? A prudência é eu me precaver, é eu pensar antecipadamente o que pode dar errado, o que eu posso fazer para me proteger contra possíveis coisas que podem dar errado. Então, eu posso ter uma pessoa com bravura e prudente tranquilamente, porque a prudência é que me vai fazer pensar o que pode dar errado, é eu ser cauteloso, é eu pensar do tipo, o que eu posso agir, o que eu posso falar, o que eu posso... E ter a bravura de ir lá e fazer. Né? Então, não é o oposto. Ô, Miriam, e o entusiasmo? Diz um pouco para nós, porque entusiasmo não deve ser considerado como aquele fogo de palha, né? Não. Entusiasmo são pessoas que têm uma vitalidade, têm uma força, têm um dinamismo, são pessoas que têm uma animação, uma energia vital, é uma presença. Chega e anima, e puxa, e vai, do tipo, ok, toco aqui. Então, é como se o próprio nome já dissesse, né? A vitalidade, o entusiasmo tem a ver com a vitalidade, não é fogo de palha. É por isso que forças pessoais são traços de personalidade. Então, essa pessoa age dessa maneira. Então, ela sempre está animada, do tipo, é o que topa tudo. Né? Então, tem que estar junto com um senso de humor? Não, o senso de humor é outra força, o humor, né, é uma outra força pessoal, né, que é o gostar de rir e fazer o outro rir. Então, encontra prazer em criar um ambiente agradável e aí criar um ambiente mais agradável. Entendi. Ai, que delícia, né, gente? E o pessoal tá falando aqui, minha força pessoal, a Edna, eu vou compartilhar aqui, olha só, minha força pessoal são meus filhos, minha superação diante das tristezas, esperançar dias melhores, sempre. Então, a força pessoal dela é a esperança? Seria? Poderia então, ser? Bem, aí tem tipo assim, Edna, a sua força pessoal são meus filhos,
é assim, talvez você encontre o sentido, né, nos seus filhos, em ações que façam o seu ações, né, que façam sentido para você na criação dos seus filhos, né? Forças pessoais são características psicológicas positivas. Aí essa é uma confusão assim só de conceito, né? Talvez você vivencie, né, em termos assim, de falar de forças pessoais, a gente pode falar de amor, né? Do amor, e aí sim o amor ser essa força pessoal, né? E aí você está falando que é dos seus filhos. E aqui, ó, Miriam, José Ângelo diz assim, ó, Miriam, por que isso que percebemos acontece com frequência? Percebendo o quê? Então, eu não sei em que momento que ele falou isso, eu me perdi, mas vamos lá. Me refiro ao fato de praticarmos nossas forças pessoais e enfrentarmos essa defensividade toda da sociedade. Ah, tá. Entende? Como assim? A gente verifica nossas forças pessoais, mas as pessoas desqualificam, na verdade, como se fosse não coisas positivas, mas coisas negativas. Me corrija se eu estiver errado, José Ângelo, por favor. É isso que eu entendo da pergunta dele. O que eu enxergo como ignorância mesmo, ignorância no sentido de ignorar um conhecimento, de falta de informação, tá? Não ignorância do tipo pessoa estúpida, nada disso, mas ignorância no sentido da falta de informação, da falta de, tipo assim, eu não sabia que isso existe, então se eu não sei que isso existe, então como que eu vou reconhecer, como que eu vou enxergar algo que eu não sei que existe. Então, é por isso que eu falei, né, que é importante nós termos uma alfabetização das forças, para dizer, olha, isso existe. Isso que você chama disso, de enxerido, é perspectiva. Isso que você chama de baixa autoestima, na verdade, é uma pessoa humilde. Só que nós não temos esse hábito ainda de falarmos das forças pessoais de uma maneira assim tão ampla. Né? Por isso é importante a alfabetização das forças pessoais, dizermos assim, ó, isso existe, isso já foi classificado, já foi nomeado, pode ser reconhecido, temos testes para verificar quais são e a gente colocar em prática. Ô, Miriam, e agora eu vou para um campo aqui das pesquisas que nós fazemos em altas habilidades, né? Alunos com superdotação, e há um referencial teórico muito forte nessa área, que é do Renzulli, que ele classifica uma pessoa com altas habilidades tendo 3 elos, né? Uma habilidade superior em algum campo do saber, então artístico, acadêmico e tudo mais. O outro elo é da criatividade, e o outro elo é o comprometimento com a tarefa. Temos 2 elos aqui que eu acho que comungam muito, né? Assim, e às vezes é muito difícil da gente identificar esses comportamentos nas crianças, né? Justamente por isso que você falou, né? Nós não temos o hábito, não temos o conhecimento dos comportamentos, né? Dentre as forças pessoais que nós poderíamos, por exemplo, verificar um comportamento, é óbvio que você tem aqui a curiosidade, que você já disse. Tem alguma outra que comunga com esse elo? E do comprometimento com a tarefa? Seria essa perseverança? Teriam algumas outras forças pessoais que poderiam nos dar pistas de que aquela criança tem comprometimento com a tarefa e tem curiosidade? Bem, a alta dotação não é meu campo de estudo, né? Sim, então, eu estou te colocando mesmo, né, assim, não é fazendo o advogado do diabo aqui. Uma pessoa que tem a força pessoal da perseverança, ela realmente não desiste, né? Ela começa uma tarefa e vai até o fim. Então, é algo assim. Eu lembro da minha filha, muito pequena, tipo 5, 6 anos,
a gente falando assim, não, peraí, não vai dar certo, para com isso. E ela quietinha, ela não retrucava, ela não falava nada, mas ela continuava fazendo e depois ela só via com o negócio pronto. Então, ela já, antes dos 6 anos, ela já manifestava essa força da perseverança que permanece até hoje com ela. Então, ela não fala, ela não fica te convencendo de que, não, eu vou conseguir, eu vou, não sei o quê. Ela não fala, ela, tipo assim, é isso, não gasta o tempo dela, né, te convencendo. Ela é uma certeza. Eu vou conseguir e eu vou fazer e não vou terminar, eu não vou sossegar enquanto eu não terminar. Então, a pessoa que tem a força pessoal, ela não faz para te convencer. Ela faz porque ela sabe que é isso que ela tem que fazer. Porque ao fazer isso, ela está sendo ela. Ela só está sendo ela. Então, minha filha, o que ela pega para fazer, ela termina, mas ela não fica te convencendo. Ela não fica assim, não, eu vou fazer, porque isso. Não. Ela faz. E isso desde os 5 aninhos. Então, muito engraçado, muito interessante que você falou, desculpe, eu te cortei, né? Mas é muito interessante, porque isso é um comportamento que a gente vê muito nas crianças superdotadas, né? Em geral, elas não competem com o outro, ela compete consigo mesma, né? E ela dedica esse tempo, essa perseverança, esse gosto por aprender naquilo que ela tem interesse, não vai esperar que ela faça isso em todas as outras áreas. Né? Eu acho que vale a pena você fazer um estudo quais são as forças pessoais mais presentes em crianças com alta dotação. Eu acho que dá um bom artigo aí. Causa impacto. Causa impacto, causa impacto. Fala um pouco para nós, eu também acho, viu? Esse pensamento crítico, fala um pouco desse pensamento crítico para nós, por favor. O pensamento crítico, né, é a capacidade que eu tenho de pesar prós e contras e mudar de opinião, mudar de ideia, desde que se apresente uma evidência, né? Uma evidência plausível, onde eu entenda, onde os argumentos façam sentido, mas principalmente a questão das evidências. Então, o pensamento crítico não é aquele, eu acho que é assim e pronto, né? O pensamento crítico, ele é capaz de mudar uma ideia desde que uma evidência plausível, com argumentação, com provas, se mostre. Então, esse é o pensamento crítico. Olha só, e a gente fala de comportamento ou características, e agora você vai mostrando que isso pode mesmo ser uma força pessoal, porque é algo que a gente vê em boa parte dos alunos com superdotação, essa coisa deles não aceitarem, por exemplo, tem que fazer porque tem que fazer, tem que fazer porque é assim, tem que fazer porque sempre foi assim, né? E se você não tiver isso que você acabou de falar, no sentido assim, me convença com argumentos que façam sentido para mim, eu posso pensar em realmente fazer, né? E é muito interessante, aí eu passo até aqui para as pessoas que estão participando, né, o que eles acham disso, porque isso é uma coisa... essa é uma força pessoal que a gente consegue ver bastante nessas crianças, e é pouco entendida, é pouco compreendida e aceita no contexto escolar em geral, causando bastante desconforto para essas crianças. Porque nem todos os professores, a sociedade, você está falando, né, está apta a receber uma pessoa que tem esse pensamento crítico, essa criticidade das coisas, né? E é o que o José Ângelo falou, né? Por que a gente sofre tanto em apresentar as nossas forças pessoais, sabendo delas ou não? Elas estão em mim, eu posso não saber nomeá-las, não saber identificá-las, mas isso perpassa, onde eu vou, ela está comigo e é tão pouco aceita, né? Causa mesmo, é o contrassenso, é o contraponto do bem-estar, né? Causa só mal-estar.
Sim, não, e a questão, assim, do pensamento crítico, né? Realmente, as crianças, as pessoas que têm um pensamento crítico, muitas vezes são taxadas como chatas, né? Como irritantes. Ah, porque quer saber de tudo. Mas não, é uma força pessoal dela. Eu já tive paciente de 8 anos que eu dei aula do funcionamento do cérebro para ele entender o porquê que ele tinha que fazer aquele exercício. E eu falei assim, isso é sua força pessoal de pensamento crítico. E isso é bom. E eu vou te explicar o porquê que tem que fazer isso. Né? Então, o papo ficaria longo aqui, que o tempo é curto. Mas é bem interessante isso, né? Essa inteligência social, Miriam, fala um pouco para nós. O que é uma força pessoal, essa força pessoal de ser inteligente socialmente? A inteligência social, né, é saber perceber o outro, se relacionar com o outro, perceber os sentimentos dos outros, resolver problemas, e entender os sentimentos do outro para tomar a sua própria decisão. E agora eu vou precisar usar da minha inteligência social para falar que eu estou com o tempo curtíssimo, que daqui a pouco eu tenho que atender outra pessoa e depois fazer janta. Eu estou preocupadíssima com o horário. Tudo bem, no nosso painel vai até às 20, mas hoje a gente termina um pouco antes. Mas deixa eu só perguntar antes um pouquinho para você, no sentido dessa inteligência pessoal. Nós temos alunos que a gente atende, no sentido assim, tem alunos com bastante dificuldades de conversar com alunos da mesma série, porque não comungam os assuntos. Mas também temos outros que conseguem, por exemplo, por eles terem muitos assuntos, né, terem aqui o gosto pela aprendizagem, estudam muito, eles conseguem captar, por exemplo, o que pode conversar com cada pessoa e dialoga tranquilamente. É uma inteligência social isso? Então, é assim, o que é importante a gente saber, né? Força pessoal, né, se assemelha a traços de personalidade. Então, as forças pessoais, as pessoas, elas agem naturalmente. Então, quem faz isso naturalmente tem sim uma força, e isso se caracteriza como força pessoal. Só que não é porque eu não tenho determinada força que não significa que eu não possa aprender, entende? Não significa que eu não possa aprender, eu posso aprender. E quando eu tenho essa descrição, né, dos elementos, das forças, o que eu posso fazer, eu posso intencionalmente do tipo, ó, não, eu vou aprender a fazer isso. Então, por exemplo, se eu não tenho a força do perdão, opa, o que é a força do perdão? Ah, o perdão é isso, 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 isso. Então, eu intencionalmente, eu vou colocar em prática essa descrição do perdão. Então, eu posso aprender essa força, mas não é minha força pessoal, porque força pessoal é quando a pessoa, ela naturalmente, ela já faz isso. Então, isso é importante. Eu posso aprender a utilizar outras forças, mesmo que não sejam as minhas. Mas a questão das forças pessoais é que, naturalmente, eu utilizo essas forças. Eu tenho essas características psicológicas positivas já marcantes. É natural, sai sem doer, né? Não me machuca, mas é bom saber que a gente consegue desenvolver as demais. Tá ótimo, minha querida. Eu quero agradecer muitíssimo, gratidão pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram, né? E até a próxima. Obrigada, Miriam. Gente, obrigada. E recomendo, para quem quiser saber mais, eu tenho um instrumento, baralho das forças pessoais, que é para as crianças, e o baralho das forças de caráter, que é para adultos. E muito obrigada pelo convite. Um beijo grande. Obrigada. E olhem os seus filhos, suas crianças com luz. Amém. Até. Tchau, tchau.